Se você joga videogame com uma certa frequência, você já deve ter percebido que de repente, no meio do jogo, a música mudou do nada. A trilha sonora de um jogo costuma ser pensada de uma maneira um pouquinho diferente da de um filme. Num filme, ela é pensada de uma maneira linear, ou seja, para ter um começo, um meio e um fim. Com isso, toda vez que o filme for exibido, a trilha é executada exatamente da mesma maneira, sem variações. Isso porque o filme não é uma mídia interativa. Uma vez que ele começa, tudo que você pode fazer é sentar no sofá, pegar uma pipoca e assistir o filme. Nos videogames, isso é um pouco diferente. Apesar dos jogos terem uma história ou algo que conduz o personagem para um certo ponto ou para outro, tudo isso depende que você, enquanto jogador, tome as decisões do que fazer. Por causa disso, você pode acabar ficando numa mesma cena por 30 segundos, por 2 minutos, por meia hora ou por muito mais do que 2 horas. O que isso acarreta é que a maior parte dos jogos acaba não funcionando muito bem com música linear, como nos filmes. Já pensou você tá lá no meio daquele RPG bonitão, resolvendo um quebra-cabeça, e de repente a música acaba? Pensando nisso, a primeira maneira que os compositores acharam para resolver esse problema foi usando um loop linear. Pensando nisso, a primeira maneira que os compositores acharam para resolver esse problema foi usando um loop linear. Pensando nisso, isso é um loop linear. É uma repetição de uma composição que liga o fim ao começo e que faz com que a música pareça não ter fim. Muitas trilhas desde o começo dos videogames se baseiam nessa técnica, loop linear. Vocês prestaram atenção no começo dessa música? Então vamos pular para o final dela e ver como ela faz um loop perfeito para o início. O problema é que logo de cara os compositores perceberam que só esses loops não seriam suficientes, então eles precisariam criar pequenas variações sonoras dentro dos jogos. Essas variações teriam uma série de funções, seja para evitar que aquele loop se repetisse umas 500 vezes e cansasse o ouvido do jogador, seja para avisar que o personagem está perto de alguma coisa, seja para passar uma sensação de perigo, ou seja lá o que for. Foi nesse momento que nasceu a chamada música dinâmica. De acordo com Winifred Phillips, em seu livro A Composer's Guide to Game Music, música dinâmica é aquela que interage com variáveis introduzidas pelos jogadores e que ajusta a si própria de acordo com essas interações. Em Super Mario Bros., toda fase tem uma música tema. Essa música começa sempre num andamento determinado. Mas se o jogador demorar para passar da fase e tiver somente 100 segundos faltando para acabar seu tempo, para passar aquela impressão de que corre aí, se tem pouco tempo, a música começa a ser tocada bem mais rápida. Esse tipo de variação, apesar de já criar algo novo, ainda é uma forma bem simples de dinamizar a música. Existem algumas técnicas mais elaboradas, como a remixagem ou reorquestração vertical e o ressequenciamento horizontal. Não, calma, não vai embora não, que é bem fácil de entender. Na remixagem vertical, existe uma série de elementos que tocam juntos. Vamos imaginar que a gente está num jogo qualquer e que o nosso personagem chega numa vila pacífica. Nesse momento, a melodia aparece bastante e o ritmo está bem suave para passar aquela impressão de calmaria. Só que de repente aparece um lobo selvagem e ele começa a atacar a cidade. Para passar essa impressão de perigo e de urgência, a melodia quase some e o ritmo começa a vir com tudo. Nesse exemplo, é a mesma música tocando, só tem uma pequena variação nos elementos que a compõem. Um bom exemplo disso acontece no jogo Portal 2,
numa sala que você tem que resolver um quebra-cabeça que envolve lasers e cubos espelhados. Cara, esse jogo é legal demais, cara. Esse jogo é legal demais. Já no ressequenciamento horizontal, existem várias músicas tocando simultaneamente. É lógico, você não escuta essa zona toda, porque sim, as músicas estão tocando juntas, mas somente uma delas está com o volume a pleno vapor, enquanto as outras estão zeradas. Num determinado ponto do jogo, alguma coisa acontece que faz com que aquela primeira música baixe de volume enquanto a outra sobe ocupando seu lugar. É o que acontece, por exemplo, no jogo Mario Kart 8, na pista Mount Wario. Esse é o primeiro tema de Mount Wario. Só que quando você passa pelo primeiro checkpoint, entra uma virada de bateria e a música sofre uma alteração. Logo depois, quando você chega na cena das árvores, a música sofre outra alteração e entra um violino num trêmulo maluco. E, quando você está quase acabando a corrida e chega na terceira e última volta, entra a última variação de música para essa pista. Compor para videogame, então, envolve o trabalho de se criar uma música, as suas variações, como essas variações vão interagir entre si e quais eventos do jogo vão disparar essas variações. Bem diferente de se criar uma música linear para cinema, né? Tá, mas vamos ser justos. Os jogos também usam música linear. Você já viu aqueles cinematics ou cutscenes, que são aqueles filminhos que acontecem no meio do jogo, que contam um pedaço da história? Pois é, como eles são cenas pré-programadas, com começo, meio e fim, essas cenas usam música linear. Para terminar, eu vou deixar para vocês o loop do Spotify. Assinem a playlist do Clube de Ouvir Música. O link está na descrição do vídeo. Assinem a playlist do Clube de Ouvir Música. O link está na descrição do vídeo. Assinem a playlist do... Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo, comentem à vontade, se inscrevam no canal para não perder as novidades e até a próxima semana.